Boa tarde aí, né, pro pessoal. Espero estar esclarecendo para muitos aí que fica, fica se perguntando, né, mano, por que o bolsonarista não acorda, o petismo não acorda, essas pessoas, né? Eu vejo muito em podcast a seguinte pergunta, mano, quando o bolsonarismo vai acordar, cara? A situação que nós encontramos, tipo, o que acontece? E as galera fala, tal, tal, mas a galera nunca fala o real motivo que o brasileiro é assim. E é mais simples do que se parece, mas também é um pouco complicado de se entender. Para entender o que acontece, você tem que pesquisar o lado histórico das coisas. Vou te dar um exemplo aqui. Há muito tempo atrás, aqui era uma monarquia. O Brasil era uma monarquia, né? E na monarquia você não ataca o monarca, você não zoa ele em jornais, né? Você faz piadas, né? Não pode, é proibido fazer isso. Então, quando teve o golpe de Estado, né, dos militares, né, do Marechal Deodoro da Fonseca, o que aconteceu? Para começar, os povos não foi à rua pedindo democracia e nem o golpe de Estado dos militares. Não, os militares com seu exército foi lá e tomaram o poder. Chegando ao poder, o que aconteceu? Não, claro que você não podia atacar o Marechal, você não podia atacar os militares. Os militares agora tinham poder absoluto, que é tipo uma ditadura, né? Então, e aí? Então, o brasileiro nunca ficou numa situação onde ele tem que guerrear uma guerra civil, nunca teve que lutar pelos seus direitos. O brasileiro sempre foi bem acostumado numa rede, bebendo água de coco, olhando uma praia, sem preocupar com o amanhã. O brasileiro sempre teve essa situação. O brasileiro sempre foi bem acomodado, entende? O brasileiro nunca teve que lutar pela sua independência. O brasileiro não, o brasileiro nunca se preocupou com isso, entendeu? Com exceção com a Guerra do Paraguai, que o brasileiro mostrou muito bem, mas isso são coisas diferentes, ou seja, aquilo foi uma situação de guerra, né? A galera pode pensar, não, mas o brasileiro já lutou. Não, aquilo ali são coisas totalmente diferentes. E existe uma diferença entre buscar uma melhoria de vida e guerrear, né? Olha para você ver, por que no Brasil é obrigado a votar? Exatamente, por que no Brasil é obrigado a ir à guerra? Porque o brasileiro não liga, o brasileiro não está preocupado com isso. O brasileiro está mais preocupado se saber se o Neymar tá bem, se saber se o time dele tá ganhando de quantos a zero, entendeu? Se o time dele vai ser classificado para as finais. O brasileiro está preocupado mais com isso do que com o aumento da gasolina, isso, entende? O, 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 o brasileiro também tem uma questão que ele já cresce com a seguinte ideia que as pessoas falam: todo político rouba. E para muitos brasileiros, bandido e político não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. O que acontece nesse requisito aí, né? O cara cresce já não interessando pra política. Porque, tipo, mano, já que todo mundo rouba, pra que eu vou ficar perdendo meu tempo vendo uma coisa que vai se repetir como um loop infinito? Então não tem o porquê. Entendeu? E eu consigo. E tem pessoas, acredite, que se você fala política, a pessoa já. Ah, nossa, minha cabeça dói quando eu política, eu odeio política, não fala de política aqui não, porque eu não entendo de política. É, mano, é desse jeito, né? É desse jeito. Então o que acontece? Então é isso. Se o brasileiro fosse um país assim, onde pessoas questionavam, pedissem, era uma coisa. E os brasileiros que são bolsonaristas e petista, são aquele povo idólatra, aqueles povo que anseia, porque o ser humano, a maioria dos seres humanos, ele anseia por um líder, por um personagem onde ele encaixe em um grupo, tipo, mano, eu sou Bolsonaro, as pessoas batem pessoa patriota, as pessoas ela têm um sentimento fantasioso que ela faz parte de uma elite, de um movimento forte, entende? As pessoas, elas querem ter esse sentimento, as pessoas, elas anseiam uma liderança, independentemente de quem seja. Isso é uma necessidade que o ser humano tem. Então, quando chega um questionador lá, né, nos comícios de Bolsonaro, ele é vaiado, ele é criticado. As pessoas ficam doidas. Não, aqui não é lugar para questionar, aqui é lugar para idolatrar. Aqui ele é como um deus. Sério, o brasileiro tem esse tipo de pensamento, o mais idólatra, no caso, o mais gado que o povo fala, né? Então, aí você vê, e é totalmente errada a ideia deles. Por quê? E se você perguntar a qualquer pessoa que estão lá naqueles movimentos, né, aqueles discursos, motociata, seja lá o que for, eles não entendem nada de política, mas absolutamente nada. Pra você ter noção, até quem tá
o Bolsonaro não entende. Tipo assim, eles fazem sua manipulação ali, vai enganar a massa. Ou seja, o, o Bolsonaro não pode, só com a mentira que ele conta, ele não ia conseguir convencer. Então tem seus governadores, seus líderes, os seus jornalistas que reforçam o que ele fala. Tipo, o cara falou que a vacina não prestava. Pensa, todo mundo, muitos morreram por conta disso, muito engoliu. O que acontece com os jornalistas? Tipo assim, o que o Bolsonaro fala é como se fosse um deus. É tipo assim, vamos ter que aprovar, vamos dar um jeito aqui de fazer que o que ele tá falando é verdade. Ele não erra. O Bolsonaro não erra. Ele é o presidente. Tipo, ele não erra. Então as pessoas, elas já chegam, um jornalista chega na cabeça desses idólatras e chega assim, ó, seguinte, você vai fazer o seguinte. Quando chegar alguém questionando, perguntando, sai fora. Chegar algum partido fazendo perguntas, sai fora, que essas pessoas elas querem te trazer pro lado comunista e coloca tipo um vilão, um demônio, o demônio, um bicho papão. Olha, isso aqui é o comunismo, não cai nessa não. Fica do nosso lado aqui, nos apoia, grita mito, mito aí, porque senão tudo. E acredite se quiser, o bolsonarista que vê eu falando isso, pensa, mano, isso aí deve ser um petista. E eu não sou nem Bolsonaro nem Lula, entendeu? Mas, tipo, a pessoa que vê isso, né? Tanto que o partido político aí colocou até na cabeça assim, nem Lula nem Bolsonaro. Porque às vezes tem que escrever e desenhar que você não é nenhum dos dois. Porque no Brasil tem muitos brasileiros que acreditam que só existe Lula e Bolsonaro, não existe mais nada, né? Mas o problema é que, igual eu te falei, o brasileiro não liga para política. Então ele não procura saber o que é PEC, o que é aquilo. Ele não tá preocupado, ele tá preocupado. Se você perguntar ao brasileiro o que tá acontecendo com o time dele, ele sabe falar até se o Neymar machucou o pé ou não. Agora, se você perguntar um negócio de política, ele não sabe. Então, isso fica fácil de manipular uma pessoa que não sabe. Tipo, você não sabe eu falar alguma coisa aqui, digamos, sobre ciência, que eu entendo. E falar com uma coisa de ciência aqui, você pode engolir. Por quê? Porque você não sabe e o que eu disser pode se tornar verdade para você e fazer sentido. Sendo que pode ser uma mentira que eu tô dizendo, por você não saber. Por isso que tem muitas falas que os políticos falam, tal, palavras lá meio difíceis, mas quando você vai resumir ela no português brasileiro, você vai ver que é algo para fuder o pobre, entende? Isso é complicado. Então, isso, galera, do brasileiro ser assim, é do passado, entende? De não querer saber de nada, de ficar assim, ó, tô nem aí, tá roubando? Tô nem aí. O brasileiro é o seguinte, o brasileiro não que ele seja burro, é que ele não tá nem aí, ele não liga. Eu não ligo, não tô nem aí, entendeu? O brasileiro não é burro. Você acha que o brasileiro, tipo assim, não sabe que Bolsonaro não presta? O que é menos gado, né? Ou que é os que são questionadores e buscam entender, esses são uma outra classe, são uma classe de pessoas que têm conhecimento, né? Agora, essas pessoas que têm as mentes fechadas, que, né, essas tudo, ele sabe que o Bolsonaro não é santo, ele sabe, ele tem aquele negócio formado na cabeça dele, todo político rouba, não tem jeito, independentemente, uma prova disso, você vê, poxa, Colo com Bolsonaro, entendeu? O cara que roubou o país, pegou o dinheiro do povo, né, da Caixa Econômica, quem tá, né, hoje, o Lula, né, o mensalão. Mano, você vê praticamente um estelionatário que é o Bolsonaro, você vê o Lula, ex-presidiário, concorrendo à presidência do Brasil. Aí o brasileiro já tem aquela, mano, todo político rouba. E se depara com essa situação. Com filhos tudo estelionatário de rachadinha, corruptos, concorrendo, liderando as pesquisas. O que reforça mais o brasileiro ter essa ideia? Reforça muito. Reforça muito. E se o brasileiro fosse um povo de questionar e exigir direitos melhores de vida, os políticos iam pensar duas vezes de fazer as coisas. Ou seja, eles teriam que ser obrigados a fazer a coisa certa. Porque quando você cobra, é uma coisa. É igual você no seu trabalho. Se você tem um patrão e ele está fazendo algo que desfavoreça e que te prejudique, é o seu direito reclamar. Agora, se você for lá e falar, ô patrão, você é o patrão, você é o cara, você é o Messias, nossa, eu te amo, patrão. O patrão fala, meu filho, isso aí é puxa-saco. Eu vou aproveitar a situação. É assim que funciona, meu amigo, é assim que funciona, entende? É só que o brasileiro, é isso aí, entende? Eu vejo muito, muito mesmo, pessoas se perguntando, mano, como é que o povo não acorda, velho? Não é que o povo não acorda, é porque o povo não liga.
É diferente. Tipo, um canal no YouTube muito famoso que eu sigo, né? Eu acho bem bacana, que é o Nando Moura. Ele retrata isso muito bem mesmo. Até ele faz essa pergunta, mano, como é que o brasileiro não acorda? Como é que o brasileiro pode ser tão burro? Pois é, Nando Moura, não é que questão que ele é burro, é porque o brasileiro não liga. E você sabe disso. Não, no fundo você sabe que o brasileiro não liga, mano. Entendeu? Não liga porque, tipo, é, só de você perguntar a ele as coisas lá, né? Tipo assim, uma vez o Nando Moura pergunta às pessoas se você entende de mercado financeiro, a galera não entende, a galera não sabe nem o que é isso, não faz ideia. E de política, então, entendeu? É isso, o povo só quer saber o seguinte: quem vai entrar lá vai me. Vai reduzir pelo menos um pouco da gasolina, o preço do gás e o da Bolsa Família? O brasileiro quer saber isso, o brasileiro quer coisas resumidas. Coisas resumidas. O brasileiro não quer saber de detalhes, não. Entendeu? Porque o brasileiro sentar numa cadeira e ter que ver projetos e projetos, ele não quer. Ele quer com uma coisa resumida. Ele quer que um cara chegue e fale, picanha, vai chover picanha. Aí o brasileiro, isso, ele tá interessado. Ele tá, igual o Brigadeiro falou uma coisa no podcast, que eu achei muito interessante, que ele falou assim, eu quero saber quem vai pôr comida aqui. Eu vou pôr comida pra você. Então eu voto no você. É isso. E como é que. E como. Né? É desse jeito, entende? Eu espero ter esclarecido muito aí, né? Pra galera que fica se perguntando nessa questão aí, né? E é isso. Então, resumindo tudo que eu disse, é simples, galera. Não tem dificuldade. O brasileiro é assim, já é uma questão histórica, entende? De não se preocupar, entendeu? Com o próprio futuro, com o país, né? E é isso.